Jesus esteja e permaneça entre nós. A Federação Espírita Catarinense, de acordo com as determinações do Conselho Federativo, ela deverá percorrer, no decorrer ainda deste ano, todas as regiões espíritas, em número de 8, realizando encontros fraternos como este em que nós nos encontramos. Então, é nosso desejo, é nosso objetivo, informar aos nossos irmãos o que nós entendemos a respeito da doutrina, as funções do Centro Espírita, para o depois, então, em conjunto ou isoladamente, analisarmos aquilo que vimos realizando em prol da divulgação do Evangelho do Cristo redivivo na terceira revelação. Então, o nosso propósito para a noite de hoje é abordar esses 7 itens como atividades principais da Casa Espírita. Fizemos um roteiro e vamos não segui-lo pelo quadro, mas de acordo com o roteiro que nós estabelecemos, a fim de não deixarmos nenhum ponto a descoberto ou nenhuma faceta do trabalho sem que haja um esclarecimento. E, então, à medida que eu desenvolver o tema, eu gostaria que os meus irmãos que tivessem alguma dificuldade, que desejassem algum esclarecimento, que pudesse contribuir com alguma parcela no sentido da melhoria desse trabalho, que o fizesse por caridade, porque estamos todos aqui para aprender, como nos disse o presidente do Conselho Regional. Vamos somar as nossas experiências para transmitir, então, consolidada os nossos conhecimentos, a fim de que outros irmãos não tenham as mesmas dificuldades que nós estamos encontrando para dirigir e orientar bem a Casa Espírita a que pertencemos. O conceito e definição. O Centro Espírita é uma seara cristã onde se reúnem os seareiros para o estudo do Evangelho à luz da terceira revelação e também para a prática da caridade. Há também um conceito espiritista, transmitido pelos espíritos. Eles dizem que o centro é a célula máter do movimento espiritista e reflexo exato do nosso esforço e dedicação em prol do reino do bem e do amor entre as criaturas humanas. Então, ele está perfeitamente definido, não só pelos espíritas, mas também pelos espíritos, dando a sua importância dentro do mecanismo da vida, no sentido de esclarecer e orientar os irmãos que ainda navegam lá fora, na escuridão, aonde há o frio e o ranger de dentes. E então a nós compete fazer do Centro Espírita um luzeiro capaz de possibilitar a estas criaturas encontrar o caminho para a sua redenção. Nós não temos como meta a realização ou a efetivação de prosélitos, mas sim de levar a mensagem cristã a todas as criaturas para que eles, as recebendo, possam optar e estar conosco num trabalho consciente, porque quando o trabalho na Casa Espírita não é consciente, ele não é permanente.
Então nós temos que nos conscientizar das nossas responsabilidades. Então vamos ver quais seriam as funções do Centro Espírita para nos situar dentro desta problemática. Um centro espírita, para fazer jus ao seu nome, segundo as definições apresentadas, deve se adaptar às condições mínimas exigidas, ou seja, realizar sessões doutrinárias de divulgação, sessões teóricas de estudos e também a parte de assistência social. Nas sessões doutrinárias, tem que se estudar o Evangelho de Jesus e também as obras básicas da codificação. É comum que as casas espíritas realizem 2 reuniões por semana. Numa delas se estuda o Evangelho e na outra se estuda as obras básicas, o Livro dos Espíritos, os livros dos médiuns. Nós hoje estamos propensos a recomendar aos nossos irmãos, mas vamos submeter o assunto ainda ao Conselho Federativo, no sentido de que uma das sessões sejam de exposição evangélica e a segunda reunião seja de estudo em grupo. Então não é o expositor na mesa e os assistentes na plateia. É todos reunidos, é em grupos, lendo passagens das obras básicas e analisando as informações transmitidas à humanidade através de Kardec, através do codificador. Porque é muito comum nós solicitarmos a um companheiro para fazer uma palestra sobre mediunidade de efeitos físicos. Ele vem fazer a palestra e não vai à obra básica, ao Livro dos Médiuns, para se atualizar com relação à matéria que ele deve expor na reunião. Ele tem um conhecimento da doutrina, lê uma série de obras, uma série de artigos de jornais, então ele chega aqui e fala 45 minutos, mas não ensina. Ele dá uma série de informações, mas não ensinou. Aqueles que aqui compareceram tiveram noção do que seja mediunidade de efeito físico, mas não conhece o mecanismo efetivo de como o processo se realiza. O que deve existir para que o fenômeno se produza. As precauções que devem ser realizadas estas reuniões, e uma série de outras informações. Então, a cada instante que nós somos chamados à leitura do Livro dos Médiuns ou à leitura do Livro dos Espíritos, nós encontramos novidades. Por que encontramos novidades? Porque nós, inclusive, estamos desacostumados de ler as obras básicas. Disse-me um espírita de Florianópolis, um espírita antigo, que o grande mal do espiritismo está em que os dirigentes espíritas determinam aos neófitos, aos novos que comparecem à casa espírita, para lerem as obras básicas, mas eles não as leem. Então, todos nós temos que lê-la e entendê-la em espírito e verdade. Então, estas sessões doutrinárias públicas têm esta finalidade também de fazer com que os frequentadores da casa espírita adquiram os livros para, em casa, estudá-los e, quando comparecerem à reunião, possam solucionar as suas dúvidas, porque, por antecipação, eles estudam o capítulo que deverá ser desenvolvido na próxima reunião. Temos também, então, as sessões teóricas e de estudos da prática espírita, seriam as sessões particulares, onde ela também deve ter uma parte de teoria e uma parte de fenomenologia. Então, nos primeiros 30 minutos ou 20 minutos, se estuda uma das obras básicas ou se faz uma pequena preleção sobre um tema atual. Existem muitos temas atuais no mundo moderno que precisam ser estudados na casa espírita, mas nem todos comportam um estudo de público, mas são possíveis de ser realizados nas sessões particulares
E então os espíritas se conscientizam deste problema e podem, à luz da doutrina, começarem a transmitir o ponto de vista espírita a respeito das coisas que acontecem. É muito comum, um exemplo eu vou citar, encontrarmos um espírita na praça pública e perguntar: e o problema do divórcio? Para nós espíritas não há problema, nós somos divorcistas. Mas eu pergunto, aonde está isso nas obras básicas da codificação? Aonde os espíritos do Senhor deram aos espíritas esta autoridade para assim se manifestar? Nós aceitamos o divórcio, uma coisa completamente diferente do que ser divorcista. O espírita admite o divórcio em determinadas circunstâncias, quando o mal, pela não existência ou pela não execução da lei material, possa resultar em prejuízo maior às criaturas encarnadas. Mas eles ainda assim mesmo advertem: mas a volta será em condições piores do que a atual. Porque se hoje é difícil transportar o fardo, na próxima vez que nós nos encontrarmos com a nossa companheira ou com o nosso companheiro, as dificuldades serão maiores das que teremos hoje de suportar. Então é uma coisa completamente diferente. Então há necessidade de nós estudarmos a doutrina espírita, o Evangelho do Cristo, à luz desses ensinamentos que emanam do mundo maior. Isto é transmitido aos homens não para ficarem nas prateleiras, mas para a vivência e o exercitamento diário e permanente. E temos, então, as reuniões de assistência social. O centro espírita tem que ter também a parte de assistência material. Dentro dos nossos recursos, das nossas possibilidades, nós temos que transmitir, muitas vezes, também a nossa contribuição material para minorar o sofrimento dos nossos irmãos. Nós ainda analisaremos a seguir este aspecto da área da nossa doutrina. Então, as atividades do centro seria o nosso ponto seguinte. Na parte doutrinária e teórica, nós já desenvolvemos, por antecipação, o programa estabelecido. Na parte de assistência, nós temos que podemos dividir, porque o que acontece realmente nas casas espíritas é o seguinte: há muitas criaturas que nos procuram o centro espírita, e mesmo são desenvolvidos, a sua idade é desenvolvida nos trabalhos apropriados, e ou depois nós não temos aonde encaixá-lo para a execução de determinadas tarefas para que ele permaneça agregado à casa espírita. Porque se nós chegarmos numa determinada reunião e nunca temos o que fazer, então chega no fim, nós também vamos variando as nossas presenças nestas reuniões. Então, cada espírita, cada criatura que adentra o centro espírita, nós temos que achar para ele uma função. Ele tem que fazer parte de uma equipe. Então, nós temos como um mês, quer dizer, verificamos quantas criaturas existem necessitadas na região em que nós moramos. Na nossa cidade, no nosso bairro. Então, identificado que tem 10 famílias em condições de necessidade. Nós temos 50 ou 60 frequentadores no centro. Então, aí já tem uma atividade específica. Nós vamos distribuir macarrão para essa gente. Então, o pessoal do centro fica encarregado de arrumar o tal do macarrão. Então, é uma maneira de se achar uma atividade para que todos se sintam importantes, executando uma tarefa específica. Então, com isso, nós podemos manter o ambulatório, podemos manter albergue, nós temos em Lages podemos manter creches, uma série de atividades que podem ser desenvolvidas pela Casa Espírita para dar atendimento às necessidades da comunidade. Então, uma creche, por exemplo, é uma pequena área que é disponível onde se possa
manter 5, 6 ou 8, 10 crianças, enquanto a mãe, que é empregada doméstica, pode exercitar a sua atividade nas casas onde ela esteja empregada. E à noite, então, leva de volta a sua criança para o seu lar. Então, há um sem número de oportunidades de trabalho para que os espíritas possam exercitar aquela fraternidade recomendada pelo Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, todos nós que adentramos a doutrina espírita estamos desejosos de pôr em prática os ensinamentos evangélicos. Mas o centro espírita não tem nenhuma atividade que possa absorver as potencialidades de trabalho inerentes ao nosso espírito. Então, se nós não temos o que fazer, o que vai acontecer? Então, temos que encontrar aos dirigentes espíritas, compete a incumbência de encontrar o trabalho para que cada um possa realizar o seu programa de evolução. Mantendo um departamento de assistência à gestante e à criança, então é o problema do leite, vamos conseguir leite, vamos distribuir leite, vamos distribuir roupinhas, vamos apanhar roupas usadas para a redistribuição, no inverno, o material escolar. Quer dizer, então há um sem número de atividades que pode ser realizada pela Casa Espírita e que não custa muito. Porque se nós dividirmos isso por uma comunidade como Joaçaba, que deve ter 60 mil habitantes, se fizermos um programa de trabalho, nós não conseguiremos, no ano inteiro, visitar 2 vezes a mesma casa, para pedir um caderno. Então, se nós pegamos quantas casas devem existir em Joaçaba, se cada família der um caderno, já imaginou quantos cadernos nós teremos para distribuir aos necessitados? E não custa muito conseguir esses cadernos. E também é uma atividade efetiva para aqueles que murejam na casa espírita. Tem os trabalhos de a gestante pobre, as famílias pobres, que se tem o berço de Jesus, que geralmente a casa espírita tem. Então é uma atividade que pode ser exercida pelas nossas confreiras na confecção de roupas para serem distribuídas às criaturas em necessidade. Quantas senhoras da nossa sociedade que não são espíritas que poderiam, inclusive, colaborar conosco nesse sentido, através de um ofício do presidente do centro, ao Lions, ao Rotary, pedindo que nos auxilie na tarefa de agasalhar as criaturas que estão desagalhadas. Quer dizer, então, são nestas coisas que nós temos que nos preocupar em realizar, a fim de poder dar ocupação efetiva às criaturas que tenham necessidade de trabalho para a execução das suas necessidades de evolução. Poderia também um departamento de artes domésticas, uma série de coisas que pode ser feito, inclusive isso através de convênios com a Legião Brasileira de Assistência, aonde dá de se realizar um sem número de atividades capazes de possibilitar um engajamento efetivo daquelas criaturas que despertarem para a verdadeira vida, a vida espiritual. Então, muitos dos nossos irmãos abandonam a casa espírita por responsabilidade, às vezes, dos próprios dirigentes que não lhes ensejaram ou não lhes engajaram no trabalho e nos serviços. Então, a casa espírita tem que estar preparada para absorver estes ceareiros, a fim de que amanhã possamos abrigar nela milhares e milhares de criaturas que demandarão necessariamente os nossos templos em busca das consolações que somente a doutrina espírita pode efetivamente ensejar aos homens. Diz o nosso presidente da Federação Espírita Brasileira, através de um sem número de comunicações que tem chegado à Federação Espírita Brasileira, através de grupos idôneos ligados também à Federação, que uma massa enorme de criaturas em necessidade estão sendo dirigidas em direção às casas espíritas, encarnados e desencarnados, para
receberem realmente o bem evangélico de que todos terão necessidade para alcançar os altiplanos da vida maior. Eu parto, vou lhes preparar a morada da casa do Pai para vos receber. Então todos terão que receber o banho evangélico. Nesses 2000 anos de cristianismo, pelos ciclos reencarnacionistas, praticamente todas as criaturas têm já hoje o conhecimento dos ensinamentos do Cristo em qualquer parte do mundo em que ele se encontre eventualmente encarnado. Mas nós espíritas deveremos estar preparados para absorver estas criaturas que demandarão a casa espírita. Então virão para cá professores, médicos, engenheiros, e eu vos pergunto, estaremos preparados doutrinariamente para recebê-los? Não. Temos que estudar com maior proficiência as obras básicas da doutrina, a fim de poder transmitir a estas criaturas o ensinamento evangélico em espírito e verdade. Grupos de trabalho. Nós temos que também nos lembrar da parte de sustentação da casa espírita, e esta sustentação se encontra justamente nos grupos de trabalho que devem existir na casa espírita. Os grupos de trabalho instituídos devem organizar-se administrativamente para que haja uma coordenação efetiva das suas ações. Então, não é dizer que nós temos um grupo de desobsessão. Tem esse grupo de desobsessão, tem que ter uma organização, tem que ter um diretor, tem que ter um vice-diretor, tem que ter um secretário. Por que precisa? Porque tem que presidir a reunião, enquanto os outros podem estabelecer o contato com um mundo maior ou com os espíritos necessitados. Então, há o coordenador. Se eventualmente aquele falta, tem um subdiretor que assume a responsabilidade da direção do grupo. Tem o secretário que anota as coisas principais que ocorrem no decorrer dos trabalhos, a fim de que se mantenha registrado a fenomenologia que se ocorreu no decorrer da reunião, a fim que possa, por esse registro, nós acompanhar a evolução, a nossa própria evolução no trabalho espiritista. Então, é muito importante a organização administrativa do centro espírita, dos grupos que compõem o próprio centro espírita. Os membros integrantes desses grupos devem, pelo menos uma vez por mês, reunirem-se nas dependências do centro, a fim de trocarem informações a respeito das coisas que estão ocorrendo nos diversos setores. Então, nós temos um grupo de assistência social, um grupo de assistente à gestante, à criança. Então, uma série de grupos de atividades na casa espírita. Uma vez por mês, nós nos reunimos aqui, numa reunião comum, aqui em primeiro, de nos conhecer uns aos outros. Porque muitas vezes se agregam a determinados grupos, determinadas pessoas, que não são do conhecimento dos demais membros, os demais participantes dos outros grupos da casa espírita. Além de nos reunirmos e nos encontrarmos nas sessões públicas de estudo da doutrina. É imprescindível que aquele que participa da sessão particular, da sessão de grupo, que ele também compareça à sessão doutrinária, à sessão pública de estudo da doutrina. Porque não só para exemplificar, mas porque nós, como médiuns de trabalho, nós somos as criaturas que temos condições de trazer maior número de espíritos necessitados ao trabalho. E se nós não comparecermos ao trabalho, nós manteremos as criaturas necessitadas junto de nós, aonde nós estivermos, então nos nossos próprios lares. Então, aqueles que não frequentam com assiduidade as casas espíritas, podem olhar, meus irmãos, eles têm problemas de ordem material, inclusive no seu próprio lar. Ao passo que, à medida que nós nos integramos efetivamente na atividade espiritista, nós vamos nos libertando de todos os problemas, inclusive os problemas de ordem material. Porque o Cristo precisa de nós. E a maneira de ele poder contar efetivamente com nós é impedir
que nós tenhamos preocupações em demasia. Então, nós seremos auxiliados e orientados pelos espíritos superiores no encaminhamento dos nossos próprios problemas, a fim de termos tranquilidade suficiente para transmitir aos nossos irmãos em necessidade aquilo que ele vem buscar, a tranquilidade de espírito. Então, nós temos que ser tranquilos para poder ensejar a estes irmãos a certeza de que aqui encontrarão a consolação que eles buscam. O centro espírita é um templo, é um lar, é uma oficina e é uma escola. O centro espírita, ensinam os tratatistas da doutrina, não é um local somente de reuniões mediúnicas, mas é sobretudo o local de reunião permanente dos espíritos que a ele ocorrem com a finalidade de se esclarecerem, trabalharem pela implantação do Evangelho no coração da humanidade terrena. Então, nós verificamos que o templo, o centro, tem uma finalidade muito grande, que é o do esclarecimento daqueles que já estão preparados para receber a luz da terceira revelação. Uma coisa muito importante, os meus irmãos devem notar: nem todos estão em condições de suportar a luz da terceira revelação. Então, muitas criaturas, nascidas em berço espírita, não permanecem na doutrina. Por quê? Porque eles não têm condições de suportar esta luz extraordinária que é a luz da terceira revelação. E nós que conseguimos adentrar a esta casa, que nós que conseguimos vencer estas barreiras preliminares, vamos então nos esclarecer para que a luz não seja intensa demais para o nosso espírito. Porque à medida que nós nos esclarecemos, nós vencemos etapas, nós mudamos de faixas vibratórias e nós nos integramos ao Consolador, a Cristo Jesus. Então é pelo estudo, pela participação e pela integração que o espírita realmente trabalha na seara de Jesus. Ele é templo por quê? Porque aqui nós nos reunimos com o objetivo de implantar no nosso coração o Evangelho do Cristo, exemplificando os seus ensinamentos lá fora. E ele seja e possibilite, talvez seja a única religião em que isto ocorre. Esta possibilidade do contato direto com os espíritos superiores através das nossas reuniões práticas, aonde nós interpretamos o pensamento de Deus exposto pelo Cristo no seu Evangelho. E a este Consolador, ao Espírito de Verdade, foi dado a incumbência de nos revelar todas as coisas que permaneceram ocultas. E somente através desta comunicabilidade é que esta revelação chega à humanidade. E como a doutrina espírita é a única que exercita este contato com o mundo maior, segundo os ensinamentos evangélicos, é a única, portanto, que está em condições de aurir ou de absorver diretamente os ensinamentos do Mestre, os esclarecimentos, as elucidações das suas parábolas, dos seus ensinamentos. O centro espírita é lar. É lar por quê? Porque nós sabemos que na área material nós consideramos o lar o ponto de reunião de criaturas com propósitos de fraternização. E o que ensina o Espiritismo? Nós todos somos irmãos, temos uma mesma origem e teremos uma mesma destinação. Somos partícula
da divindade suprema, eu estou em vós, vós estáis em mim, todos estamos no Pai, diz o Cristo, e estamos num destino pré-estabelecido pelo próprio Criador, que é a felicidade. Nenhuma das ovelhas que me confiastes há de permanecer transviada, o que significa que nós devemos condições também de alcançar a luz plena. Há mais alegria no céu com a presença de um pecador do que de 6 justos, o que demonstra que Deus nosso Senhor deu uma preocupação extraordinária pelos seus filhos. Tanto é que ele se alegra imensamente com a presença daqueles que estavam desviados. Nenhum cabelo da vossa cabeça há de cair sem que o Pai dele tome conhecimento, remata nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos peças importantes no tabuleiro da vida para a evolução da humanidade terrena e também das demais humanidades que habitam mundos ainda em situações inferiores à nossa, porque talvez sejamos emissários junto a estas criaturas para a libertação destes irmãos, como nós o fomos, outrora, com a descida até nós, e os espíritos de capela. Então, no centro espírita, nós nos acostumamos a conviver fraternamente, a exercitar este mandamento, o único mandamento cristão, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O centro espírita é oficina e é escola, porque ali vamos. Então, aqui há uma série de considerações. Ali vamos aprender o verdadeiro sentido das coisas. Então, nós vamos entender a razão das leis de Deus, o mecanismo do funcionamento das leis de Deus. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. A lei do karma, a lei da ação e da reação. Então nós aprendemos que fazendo mal aos outros, pelo pensamento atrairemos para junto de nós as criaturas imperniças e passaremos a agir não segundo os nossos interesses, mas segundo os desejos desses irmãos que se agregam às nossas organizações e às vezes dominam completamente, nós entrando, portanto, nos processos obsessivos. Descerrar o véu da ignorância que nos cobria o entendimento acerca das verdades espirituais, acostumar a disciplina do estudo em conjunto, no qual ninguém busca posições superiores. Então verificamos no Espiritismo que não há posições, eventualmente se ocupa determinados cargos dentro da estrutura administrativa, para efeitos de cumprimento das leis dos homens, porque somos iguais perante Deus em todos os sentidos, em todas as posições em que nos encontrarmos. De maneira que também aprendemos que o último será o primeiro, isto é, cada um alcançará na verdadeira vida, no mundo espiritual, na verdadeira pátria, a sua posição segundo as suas obras. Palavra das Virgens. Há necessidade de azeite na nossa candeia para que possamos adentrar na glória, ou seja, no reino dos céus. Escola que não peca pela teorização, que busca oferecer a leira de solo para que todos tenham oportunidade de trabalho redentor. Então, o centro espírita tem, para ser perfeitamente estruturado, ele tem que possibilitar a todas as criaturas condições de trabalho. Nós temos que ter áreas de terra, existe aqui de terra, áreas de ação ou campos de trabalho capaz de possibilitar a todos que adentrarem a doutrina espírita uma oportunidade de praticar o bem. Então, é esta a grande tarefa destes que eventualmente ocupam as direções das casas espíritas, é abrir as frentes de trabalho para que os nossos irmãos lá de fora possam se exercitar nas lides espiritistas e nas lides evangélicas. Chegamos agora às normas dos trabalhos, dos trabalhos práticos da doutrina. As sessões de trabalhos práticos devem ter cunho de seriedade absoluta
fugindo dos objetivos de diversão e curiosidades. Então, quando nós viemos à casa espírita, temos que vir com propósitos de trabalho e de dar, e não de receber. O espírita não vai ao centro para receber alguma coisa. O espírita vai ao centro para se entregar ao trabalho redentor da humanidade, porque ele sabe que o quinhão dele, ele recebe por acréscimo. Nenhum fio do vosso cabelo há de cair. Isso é evangélico. Então Deus sabe das nossas necessidades. Nós não pedimos, não temos necessidade de pedir, porque Ele também sabe que nós precisamos de tranquilidade para que o nosso trabalho seja produtivo na casa espírita. Agora, não podemos nos desmandar na vida para que os espíritos acertem as nossas contas. Não. Nós temos que ter uma norma de conduta espírita também na execução das nossas atividades particulares, para que possamos receber a ajuda e a compreensão do mundo maior. Kardec, em instruções práticas sobre manifestações espíritas, ensina: quando as pessoas que nunca tiveram qualquer experiência, isso é muito importante nós prestarmos atenção, não é aí que devem receber as primeiras lições e nem tampouco aurir convicção. Então, não é nos grupos espíritas que devem dar guarida às criaturas que jamais ouviram falar da doutrina espírita. Então, os novatos, os neófitos, têm que adentrar ao centro espírita às sessões públicas para adquirirem conhecimentos. Então, depois de preparados, evangelizados, é que deverão participar das sessões particulares de estudos e das assim chamadas sessões mediúnicas. Correriam o risco de conceber uma imagem distorcida dos seres que compõem o mundo espírita. Porque se estas criaturas comparecem à casa espírita não estando preparadas, elas podem, inclusive, se escandalizarem. Então, ao invés de se agregar à casa espírita, elas se afastam. E com isto nós perdemos, por vezes, a encarnação dessa criatura. E isto se levar a débito nosso, não a crédito. Então, nós não temos necessidade nenhuma de provar que estamos com a razão. As criaturas, mais hoje ou mais amanhã, adentrarão a casa espírita por necessidade de evolução. Então não devemos ter pressa se o Cristo não tem pressa. A nossa tarefa é vulgarizar a doutrina, é divulgá-la. Aceita quem quer. Então não vamos forçar entendimento, porque se fosse este o objetivo de nosso Senhor Jesus Cristo, quando esteve conosco implantando o seu Evangelho, ele não teria nascido na manjedoura, mas sim no Palácio Real para ter atrás de si as coortes dos Césares e impor o seu ensinamento pela força. Ele simplesmente entregou ao homem o exemplo. A doutrina cristã é de exemplificação. O Evangelho é a codificação feita pelos evangelistas desses ensinamentos posterior à morte ou desencarne do Cristo. Então, todo o ensino evangélico foi de exemplificação. Jesus exemplificou o que disse. E o Espiritismo também tem esta tarefa, de exemplificar aquilo que se diz. Então, nós estamos sempre sob o guante dos espíritos interiores, dos espíritos doentes, que procuram testar se efetivamente os expositores da doutrina, os médiuns, realizam aquilo que eles pregam. Então, é de exemplificação a nossa doutrina. Nós não devemos nos preocupar em encher de criaturas encarnadas a casa espírita. Não podemos fechar a porta. Mas a nossa tarefa é fazer com que eles espontaneamente compareçam ao nosso trabalho, venham à nossa teara, ouvir os ensinamentos do Mestre através dos esclarecimentos
do Consolador Prometido, ou seja, da doutrina espírita. Essas reuniões são de imensa utilidade para os médiuns, principalmente para aqueles que têm um desejo sério de se aperfeiçoar. As sessões práticas são muito importantes, porque a nossa mediunidade precisa ser aperfeiçoada. E sabemos que num poço, quanto mais se tira água, mais cristalina é a água que permanece. Então, quanto mais nós trabalhamos na seara de Jesus, melhores são as nossas condições de estabelecer contato com os espíritos superiores, com os espíritos do mundo maior, porque nós vamos moralizando os nossos sentimentos. Moral não quer dizer que a gente pratique coisas que contrariam as leis. A preguiça é a moral, porque o trabalho é a lei divina. Então, nós temos por obrigação de executar as nossas tarefas espiritistas, porque somos mandatários. Nós recebemos um mandato e o nosso mandato tem que ser cumprido. Um dos grandes escolhos da mediunidade é a obsessão. Os médiuns podem, então, iludir-se de muita boa-fé sobre o mérito do que obtêm. Recebemos algumas mensagens de espíritos altamente intelectualizados, mas não evangelizados. E pensamos que estamos recebendo espíritos protetores. O médium não tem culpa de receber essas mensagens. Ele é instrumento. O presidente do centro, ou do grupo, é que tem que prestar atenção para verificar se estas mensagens têm origem superior ou são espíritos preparados ou treinados para nos desviarem do trabalho efetivo. Então, quando nós procuramos adverti-los de que eles estão sujeitos a esta ação de espíritos inferiores, eles se voltam contra nós. Acham que são os donos da verdade. E então, muitas vezes, se afastam do centro espírita, porque dizem que são incompreendidos. É que o presidente acha que é o dono da verdade. Mas não, é que ele não tem condições de selecionar as informações que colhe do mundo espiritual. Então, há necessidade de um médium ser esclarecido de que ele não é o autor da comunicação. Então, a hora que ele se conscientiza de que não é o autor da comunicação, mas sim um instrumento de que se valem os espíritos para transmitir o seu pensamento, então, a partir daquele instante, ele pode receber realmente a sua mensagem, pode passar pela peneira, pelo crivo do grupo mediúnico, a fim de verificar se a sua origem merece ou não fé, porque às vezes pode ser um espírito deste inferno. Suponhamos que um cidadão altamente intelectualizado e conhecedor do Evangelho pode chegar aqui e dar uma mensagem, mas lá no fim nós encontramos uma peninha em que ele diz que não há esta necessidade. Um bom médium não tem necessidade de participar das reuniões públicas de doutrina, ele não tem necessidade nas reuniões particulares de ler uma página evangélica, porque ele tem condições de estabelecer o contato direto com o mundo maior. Então, um espírito superior não diz isso. Um espírito superior recomenda que ele compareça à sessão pública da doutrina, porque sabe, se ele não tem necessidade da evangelização, os espíritos enfermos que estão agregados ao seu lar, aos seus familiares, aos seus companheiros de trabalho, têm necessidade desses esclarecimentos e estão agregados ao mestre. O médium é o transportador destas criaturas à porta do centro para receber o esclarecimento e o ensinamento. Quando o médium é envolvido em processo obsessivo, os espíritos enganadores chegam a afastar o seu médium de todo o controle, até mesmo afastando da seara, para que não venha a ser esclarecido. Então, quando um processo obsessivo se instala sobre um médium, e que os dirigentes materiais começam a se perceber e que o médium está sendo envolvido num processo obsessivo, é muito comum, antes mesmo que se vá conversar com o médium, que ele abandone a casa.
Porque se ele abandona a casa, ele continua sob a ação do espírito fascinador. E, como ele poderia ser advertido e esclarecido, ele perderia o veículo da transmissão das suas informações, ele afasta o médium do trabalho. Realizar na casa espírita é o estudo metódico da doutrina a fim de nos aperceber dos problemas de ordem espiritual. A mensagem que introduziu a nossa palestra da tarde de hoje é muito esclarecedora do problema do beduíno, porque não há necessidade de conhecimentos científicos ou filosóficos para se dirigir a uma sessão espírita. Basta a humildade e o amor, e a criatura tem condições de identificar as mensagens de Bezerra de Menezes, as mensagens dos espíritos obsessores. Medo, altamente intelectualizados, ele distingue pelas vibrações de amor da palavra daquele que transmite a informação. As reuniões espíritas devem ter a presidi-las pessoas esclarecidas, humildes, benevolentes, para que possam examinar com critério as comunicações. Os médiuns não devem se melindrar quando as suas comunicações são examinadas e até rejeitadas. Ele não é o responsável pela comunicação, é somente um intermediário. Então nós temos que nos conscientizar que se vem por meio intermédio uma mensagem, o presidente diz, olha, eu acho que essa mensagem não é de quem nós imaginássemos que fosse. Eu digo, olha, é uma questão, vamos anotar, vamos ver se ela se repete. Talvez nós tenhamos sido ludibriados, vamos ver como é que se comporta este espírito nas próximas reuniões. Então, toda vez que ele incorpora, nós ficamos de olho atento, de ouvido atento, para verificar qual o comportamento deste espírito. Então, às vezes, pode chegar à conclusão de que não, realmente é uma boa mensagem. Quer dizer, o espírito comunicante não vai se incomodar, que é o espírito esclarecido. Quando o espírito não é esclarecido, ele se incomoda com estes casos. Mas vamos ver o que diz o Evangelho a respeito do assunto. O Evangelho tem que nos esclarecer alguma coisa a respeito desse problema. E nós encontramos em João, na primeira epístola, capítulo 4, item 1, o seguinte: meus bem-amados, não creais em qualquer espírito, experimentai se são de Deus. Então, o espírito se comunica, nós mantemos sempre a comunicação em quarentena, para verificar realmente a sua procedência. Quem diz isso são os evangelistas. Então, se nós adotarmos esses critérios, não são critério dos homens, mas critério do mundo maior. De maneira que o presidente está devidamente autorizado evangelicamente a manter todas as comunicações em quarentena. É preferível rejeitar 99 verdades do que admitir uma mentira. Isto é o ensinamento da codificação. E Mateus conclui magistralmente este pensamento de João quando diz: muitos virão em meu nome, e seduzirão a muitos. Então, esses espíritos doentes, enfermos, eles também têm escolas no mundo maior, nos relata André Luiz nas suas obras, especificamente para nos confundirem. Eles descem em magotes para junto das casas espíritas, a fim de desviar a nossa atenção, a fim de envolver os dirigentes e transformar-nos em instrumentos, não da vulgarização do Evangelho, mas do encobrimento dos ensinamentos do Cristo, no retardamento do progresso evolutivo dos homens. Mas nós estamos aqui realmente imbuídos de propósitos de auxiliar o Cristo no recolhimento das ovelhas que se encontram transviadas e que Ele tem um compromisso com o nosso Senhor, com o nosso Pai, em levá-las ao redil. E o fim do ciclo se aproxima. E então nós temos necessidade efetiva de trabalho, de execução de um trabalho profícuo para a nossa própria libertação. Vamos ver o local das reuniões. As reuniões espíritas é a regra
deve realizar-se no centro espírita em local apropriado e em horário pré-estabelecido. O horário e o local são muito importantes. Por quê? Por causa da programação. Há uma programação humana e há uma programação divina, uma programação superior. E nós sabemos que os espíritos do mundo maior têm um trabalho intenso, permanente. Então eles se dividem, eles têm os seus horários rígidos. Se nós olharmos com atenção as obras de André Luiz, quando ele fala da presença dos mentores na casa espírita, ele diz: faltando 2 minutos pelas 8 horas, adentrou ao centro o mentor espiritual para dar início às suas atividades. E se o presidente e o secretário ainda não chegaram no centro? Como é que esse homem pode trabalhar, esse espírito? Então é o problema da nossa responsabilidade, da nossa presença, da nossa preparação. Então o presidente do centro espírita tem que estar às 7h30, no mínimo, no centro espírita. Se a reunião começa às 8h, porque vem o Ambrósio Canadas, vem o Pedro Silva, vem o Manuel Augusto, todos eles precisam de informação. O presidente do centro tem para dar essas informações. Um outro problema na casa espírita muito sério: nós chegamos aqui, uma criatura vem ao centro espírita, assiste 4 reuniões. De repente chega um 5º cidadão que nunca veio à reunião, chega ali e começa a conversar: eu estou com um problema. Olha, eu sei problema de espírito, o senhor tem que ser espírito. Tá? Então todo mundo dá informação. Não, na casa espírita existem pessoas que dão informações. Então se alguém chega perto de nós e nos conta um problema que tem, nós vamos: olha, meu amigo, eu achava bom você conversar com o presidente do centro, ou com o seu fulano de tal, que é o secretário, que eles vão me orientar. Porque se nós chegarmos e alguém nos disser: olha, aconteceu isto, fulano de tal, fez isso contra o teu filho, o que nós já saímos daqui? Pensando mal no fulano de tal. Esse safado, o que ele tem que fazer isso para o meu filho, não sei o quê? Nós não queremos nem saber o que aconteceu, nós já saímos daqui pensando mal do cidadão. Assim é o indivíduo que chega à casa espírita que tem um problema, a primeira coisa é: eu sou espírito. Então ele já fica contra o espírito. Quer dizer, eles já são antagonistas e o sujeito ainda se revolta contra o espírito. Então a informação tem que ser dada pela pessoa que tem condições e conhecimentos suficientes de dar estes esclarecimentos, a fim de que possa realmente haver a harmonia entre as partes, entre o espírito necessitado e o cidadão, a criatura que está sob a sua pressão espiritual. Devemos fazer do centro uma espécie de santuário, onde a atmosfera esteja impregnada de eflúvios de amor, piedade e misericórdia. Então, nós temos aqui, dentro do centro espírita, não pode se tratar de problemas de lá de fora. Aqui, simplesmente, vamos tratar das coisas de nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus nosso Pai. Vamos nos envolver em pensamentos sadios, em pensamentos bons, a fim de que todas as criaturas que adentrarem a esta casa, encarnados e desencarnados, possam receber um banho fluídico positivo, a fim de se libertarem das mazelas negativas que impregnam o seu corpo físico e o seu perispírito. Então aqui tem que ser um oásis. A criatura entra, tem que sentir a diferença de ambiente. Então aqui deve existir permanentemente a calma, a tranquilidade, a paz, o amor. Nos grupos espíritas, nós ainda estamos tratando do assunto, não deve ter criaturas também em número demasiado, sob pena de a reunião não alcançar o proveito desejado. Então nós sabemos que, em média, se recomenda que tenham até 15, 16 pessoas em cada grupo. Se tiver mais, vamos desdobrando os grupos nos demais dias de trabalho, a fim de que não seja um número excessivo. E temos também que considerar que cada vez que chega uma criatura nova a um grupo, quebra a harmonia por causa da diferença de vibração. Então, se todos nós nos reunimos nas sessões públicas de doutrina, e aqui nós estamos convivendo,
Então, vai formando um ambiente fluídico, vai formando uma atmosfera também propícia de irmandade, de companheirismo, de amizade. Então, esse número pode, às vezes, oscilar, ter um pouco maior, em função da afinidade das criaturas que integram o grupo. Isso fica a critério do presidente, que ele também vai sentir, pelo próprio trabalho realizado, se o grupo está produzindo ou não está produzindo. E a razão desta queda de produção, muitas vezes, é pelo excesso de criaturas presente ao trabalho espiritista. Então, é uma das coisas que nós temos que cuidar. Evitar as pessoas estranhas e não simpáticas à doutrina espírita, porque elas poderão servir de instrumento para os espíritos levianos lançarem a confusão e a cisania no meio do grupo. Então, pessoas que não estão afeitas à doutrina espírita, que não estão esclarecidas com relação à terceira revelação, não pode de maneira alguma participar das reuniões espiritistas sob pena de diminuir a intensidade dos nossos trabalhos. Eu posso vos relatar uma experiência conosco. Nós tínhamos na CERT, Sociedade Espírita de Recuperação, Trabalho e Educação, em que eu era secretário-geral, um grupo de efeitos físicos, aonde até materialização com luz, não luminosas, mas com luz nós chegamos a conseguir. Mas, sabe como é uma obra de assistência social, muita gente colaborava, todo mundo falava, todo mundo escutava, de vez em quando um pedia para assistir uma reunião dessa. Então, vira e mexe, dá, não dá, eu achei que não era espírita, assistia. Então, às vezes, aquela reunião nós conseguiríamos ainda o efeito, mas depois ficávamos 30, 60 dias fazendo força, vibração, para restabelecer o equilíbrio. Porque a presença desta criatura desorganizava completamente o trabalho. Completamente o trabalho era desorganizado. E eu cheguei a desistir pelo número de vez em quando, que a gente ficava fazendo uma força medonha, e de repente aparecia um novo. Caiu o serviço. Eu digo, não dá mais. Nem eu nem minha mulher deu mais para participar, em função desta presença constante de pessoas estranhas a esse tipo de trabalho. Eles poderão participar das sessões particulares da doutrina quando estiverem devidamente esclarecidos com relação à terceira revelação. Os membros do grupo devem permanecer em sintonia, isto é, perfeita comunhão de vistas e de sentimentos. Quer dizer, tem que ser homogêneo. Porque tem um caso, muitas vezes o presidente convoca o Pedro Silva para uma reunião, para participar, etc. O Pedro Silva é amigo dele, é um espírita reconhecido, etc. Então ele convida o Pedro Silva para vir à reunião. Mas o Pedro Silva não tem a vibração em sintonia com o Ambrósio Canadas. Houve um problema entre eles que o presidente do centro não sabe. Então, por causa da presença do Pedro Silva, o Ambrósio se afasta. Quer dizer, então, para que o Pedro venha à reunião, tem que ser levado um nome ao grupo. Então, todos têm direito de opinar. Se não querem opinar por coisa, faz uma votação. Se deve ou não ser convidado, porque se alguém tem a restrição, põe lá que é contra. Se não quer dizer verbalmente, não quer se pode fazer uma votação. Então, nós temos que examinar todas essas coisas para que não haja quebra de harmonia no nosso grupo de trabalho. E temos tudo realizar com um objetivo fraterno, para que não haja realmente discrepância nas decisões do próprio grupo. Temos que ter benevolência recíproca entre todos os membros. Então, às vezes, nós temos altos e baixos na nossa vida. Então, nós temos que ser compreendidos, temos que ser orientados, temos que ser assistidos, temos que ser envolvidos nas preces do grupo para que restabeleçamos o nosso próprio equilíbrio. Em ter renúncia de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Quer dizer, nós não devemos nos magoar, porque nós sentávamos numa posição na mesa e depois o presidente achou que tinha que trazer um da corrente e botar na mesa e nós passávamos para a corrente. Não devemos nos magoar. Eu mesmo participava de uma reunião de um grupo
eu e a minha esposa já trabalhamos na mesa, né? E tinha duas criaturas que trabalhavam na corrente, que aquelas duas pessoas que estivessem na corrente fossem para a mesa, porque eles tinham condições para aquele tipo de trabalho, de auxiliar melhor do que nós dois. Eles não podem me magoar absolutamente, porque ele tem um tipo de mais-idade que eu não tinha. Quer dizer, ele era mais útil do que eu lá naquela corrente para a execução daquela tarefa específica. E muitas vezes isso ocorre para testar a nossa humildade, para verificar se a doutrina já adentrou ao nosso coração, ou se ela está na casca, na periferia. Então, tudo isto é importante nós conhecermos e sabermos que tudo isto é cavacos do ofício, ou seja, é instrumento do nosso progresso e da nossa evolução. Desejo único de se instruir e de melhorar-se pelo ensino dos bons espíritos e pela prática dos seus conselhos. Então nós temos que procurar exercitar aquilo que aprendemos na doutrina consoladora e aquilo que nos ensinam os espíritos. Devemos compreender, e é muito importante, são as parábolas do Cristo, têm que ser examinadas em espírito e verdade. Existe na parábola do rico e Lázaro uma informação que os espíritas não estão se apercebendo a respeito dela, porque eles querem a fenomenologia, eles querem participar sempre do fenômeno. Eu tenho um exemplo no meu grupo. Eu quis dividir um grupo em duas áreas, que eu tenho duas sagas germinadas. Então tinha um grupo de corrente, que eu queria preparar um grupo de corrente, sustentação para depois passes. Então eu botei 4 ou 5 médios neste grupo do lado de cá. E pedi um dos que estava na mesa, designei um dos que estava aqui na mesa, para ficar cuidando deste grupo do lado de lá. Não é médio de incorporação. Mas depois ele reclamou fraternamente, dizendo que lá não era bom, porque ele não escutava os espíritos, as comunicações dos espíritos, ficava um pouco distante. Então os espíritos se manifestavam, ela não ouvia a comunicação. Então ela tinha interesse, embora seja espírita diverso, ela queria ouvir, ela era importante a audição da mensagem. Mas na passagem evangélica, Abraão, que representava nela Deus Nosso Senhor, informa ao rico que os que estão na terra tinham que seguir Moisés e os profetas. E isto vale para nós temos que seguir o Evangelho e as obras codificadas, não temos que nos preocupar com a comunicação do mundo dos espíritos, porque já está incerto nestas obras. Estes ensinamentos é do Consolador prometido, então os espíritos não poderão trazer nenhuma novidade a nós, porque todas elas já constam do Evangelho de Jesus. Recolhimento e silêncio respeitoso durante as comunicações com os espíritos. Às vezes, durante a comunicação, há informações, às vezes, que pode ser até dirigida para nós, espíritos familiares, espíritos conhecidos, mas o médium tem que se manter em sintonia com um mundo maior, não pode se preocupar com a comunicação, não pode interferir, não pode querer dialogar, ele tem que se manter íntegro. Isso já ensinava Paulo, o apóstolo, nas suas epístolas. Quando um profeta se levanta, o outro se senta. Isso significa que quando um fala, ninguém dá espala, só aquele. Então nós temos que nos educar. Muitas vezes nós estamos numa mesa mediúnica, um espírito se comunica aqui, o outro quer se comunicar aqui, o outro se comunica do lado de lá. Nós temos que ensinar aos nossos médiuns, porque eles são donos do instrumento da comunicação. O médium tem que ser instruído de somente permitir a comunicação quando ela é oportuna, quando está livre o campo para a manifestação. Então, tudo isso é problema de treino. Não vamos falar que isso ocorra nas nossas reuniões que estejam erradas. Não. Nós temos que treinar para podermos executar segundo os ensinamentos do mundo maior. Isso não é lei da codificação, isso é de Paulo o apóstolo, está nas epístolas de Paulo. Nós encontramos esta informação. O espiritismo moral. O espiritismo, quando vivido,
faz eclodir no nosso íntimo um desejo insopitável de reforma íntima que nos obriga à renovação espiritual no nosso reduto familiar, no nosso lar, cadinho das nossas experiências, local de encontro entre corações que se amaram e corações que se odiaram. Então o lar reúne, às vezes, criaturas ligadas pelo amor, mas também possibilita o ensejo de que se adentre ao nosso lar aquelas criaturas mais rebeldes, nossas inimigas, para que se restabeleça a paz e o equilíbrio do espírito. Então o lar é realmente um oásis, é o oásis divino, aonde é possível a reconciliação plena de todas as criaturas. Então, é para o lar que o espírita tem que se dirigir, aonde ele tem que procurar preservar com todo o seu carinho e todo o seu amor. No lar, o espiritismo funciona. Isso ensina os espíritos, como lenço amigo a enxugar o pranto do desconsolado diante das situações difíceis. Como mestre silencioso a nos ensinar a decifrar os enigmas da própria vida, de ignorância a que nos acomodamos. Como amigo permanente a nos estimular a que não percamos a esperança, nem nos entreguemos ao desespero, sem que busquemos a solução para os nossos problemas, ou pela fuga covarde das soluções aparentemente fáceis. Então, no lar nós temos todos os instrumentos para o progresso do homem, para a evolução da criatura. No lar espírita, principalmente, porque nós, conhecendo o mecanismo do funcionamento da lei, temos capacidade maior do que os nossos irmãos de relevar as faltas daqueles que se agregaram a nós e que conosco convivem sob o mesmo teto. A doutrina espírita é um tesouro de luz que a humanidade tem ao seu alcance e que, por vezes, a deturpa para a satisfação de interesses subalternos. A doutrina é clara, ela é meridiana, está incerta na codificação, está implícita no Evangelho, de maneira que é só abrir esses instrumentos diante de nós e o roteiro está traçado para o nosso programa evolutivo. É só o homem não desejar posições, não desejar as coisas materiais e sim procurar efetivamente as coisas do espírito para que ele não saia da verdadeira trilha. De maneira que as dificuldades a que estão os sujeitos estão intimamente relacionadas à nossa própria rebeldia. A dor é instrumento de progresso, mas ela só se apresenta quando nós transgredimos as leis naturais. De maneira que a dor não aparece junto da criatura por qualquer coisa, aparece em razão de alguma coisa que nós tenhamos feito e que contrariou as leis naturais, as leis divinas. O lar. O lar é a base da nossa sociedade e o será sempre, inclusive das sociedades espiritualizadas do futuro. Por isso é necessário preservá-lo, mantendo-o firme e honesto. O lar é, portanto, a coisa mais importante para o homem, porque no lar também esteve nosso Senhor Jesus Cristo. Então aí é a sublimação, e nós temos que compreender e sentir a importância do lar. Nele ensina os espíritos. No lar, quem desempenha a função primordial, a função de ponto de equilíbrio, a função de rainha é a mulher. Ela é o pêndulo que faz girar toda a organização da sociedade. A mulher lidera efetivamente o mundo em que nós nos encontramos.
porque ela modela as criaturas que adentram o mundo físico. E foi Nossa Senhora que acompanhou o Cristo desde os primórdios da sua existência planetária e estava com ele ao pé da cruz. Não ouvimos falar em mais ninguém. 10 pessoas ligadas a ela, ao lar, naquele instante, naquele momento. A mulher, como espírito voltado aos sentimentos elevados, preocupada em ser companheira, preocupada em ser irmã, preocupada em ser ouvinte e conselheira, preocupada em ser mãe, preocupada em ser filha, preocupada em ser diligente, humilde, forte, paciente, preocupada em ser oásis de Deus no deserto dos homens, a representante do Criador entre nós, cabe-lhe a divina tarefa de ser médium da vida, de ser mãe. Porque é por intermédio dela, meus irmãos, que nosso Senhor tem condições de materializar os espíritos para o progresso e a evolução. Ela é a matriz e é ela que embala o homem nos primórdios da sua existência e que lhe ensina a temer no sentido de amar aquele que nos criou, Deus nosso Pai. Então, temos que procurar viver esse ensinamento em espírito e verdade, se efetivamente queremos que a humanidade alcance rapidamente a sua destinação, ou seja, ensejar ao homem, já no mundo material, a felicidade a que ele faz jus como criatura oriunda do pensamento do nosso Pai, de Deus. Efetivamente, o espiritismo no coração da mulher é segurança para o marido atormentado, agoniado e triste. Tantas vezes nós chegamos em casa desesperançados. Somente a presença da nossa esposa elimina as nossas preocupações. O nosso raciocínio se abre, as soluções aos problemas se apresentam. É a misericórdia do Pai, junto das criaturas que convivem num lar bem formado. É experiência para os pais que veem seus filhos, que veem seus últimos dias na carne se findarem. É luz para os filhos nascidos conforme as vinculações do passado e que aportam no seio da família esquecidos deste mesmo passado para alcançarem a promessa de um futuro radiante através das informações recebidas desde tenra idade, pertinentes à doutrina consoladora, à doutrina espírita. O espiritismo no coração da mulher é a presença divina na Terra. Não são palavras minhas, são palavras dos espíritos, são palavras extraídas das obras complementares da codificação. E então tudo isto leva a nós a dar uma dimensão diferente ao lar. Temos que transformá-lo efetivamente num santuário, para que a presença do Cristo esteja permanente junto dos seus irmãos em necessidade. O culto do Evangelho lar se constitui um verdadeiro banho de luz, de limpeza e higiene psíquica que procedemos em nosso lar. O comodismo de muitos, é importante que notarmos. A ignorância da maioria tem feito com que as finalidades sublimes do culto do Evangelho no lar se transformem em sessões mediúnicas caseiras, sofrendo todos os riscos que tal prática impõe. Então, o culto do Evangelho no lar é para o estudo do Evangelho ou das obras evangélicas. É ditada pelo Espírito de Emmanuel, a Francisco Cândido Xavier, do irmão X e de tantas outras criaturas, mas principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um manancial de informações
a que todos os espíritos estão sedentos e necessitados de receber estas informações e esta luz. Temos que compreender que nós, homens, trabalhamos fora, temos um convívio com pessoas de diversas origens, de diversas destinações, e muitas vezes levamos para casa problemas terríveis. E com a implantação do Evangelho no lar, a tranquilidade estará sempre dentro daquelas quatro paredes. Os problemas ficarão para o lado de fora. Me relatava um amigo meu que, médium de efeito físico evidente, que ele chegava em casa, nas bitrucas, ele bebia, então ele vinha, os espíritos vinham tudo com ele. Entrava na sala, ele ia no banheiro, os espíritos no banheiro, às vezes ele jogava água para ver se eles iam embora, mas ele botava o pé na porta do quarto, os espíritos ficavam do lado de fora, não entravam, porque a senhora dele estava sempre em prece, em oração, a senhora muito ligada, não era espírita, mas muito ligada à religião. Eles ficaram na porta, não entraram no quarto. Quer dizer, eles não têm condições de chegar aonde o amor se está instalado. Então, o Evangelho no lar é imprescindível no lar espírita, a prática do Evangelho no lar. A reunião do culto do Evangelho no lar é a oportunidade, a nós todos facultada, de abrirmos as portas da nossa casa para recebermos a visita de nosso Senhor Jesus Cristo. E quem de nós não quererá ser anfitrião deste extraordinário Espírito que se comprometeu com o Pai de conduzir todas as ovelhas ao seu redil? Assim, esta reunião deve se revestir de um preparo espiritual para impedir que ela se transforme em prática mediúnica costumeira. Então devemos escolher uma hora e um dia da semana em que a maioria dos membros do lar possam estar em casa. Então, numa sexta-feira, num sábado, no domingo, e sempre que possível, depois do Evangelho no lar, não devemos sair de casa. Devemos dedicar aquela noite para a família. Então, ali podemos depois discutir outros problemas de interesse, de economia doméstica, problema das despesas do lar, dos estudos das crianças, soluções de todos os nossos problemas, mesmo de relacionamento com os nossos filhos, verificar com eles as lições, verificar as notas, quer dizer, que é um momento oportuno, porque nós não podemos nem ficar bravos se o guri tiver uma nota baixa, porque não é o momento oportuno de brigar, mas de esclarecer, de fazer ver a ele que ele tem que estudar mais, que o pai está se sacrificando para que ele estude. Quem não tem estudo passa mal, tem dificuldade. Faz um exemplo do vizinho que tem que trabalhar das 5 horas da manhã às 6 horas da noite, por causa que não tem estudo suficiente, um trabalho pesado. São essas coisas que nós podemos fazer no dia do Evangelho no lar, depois da nossa reunião. Então, abre-se a reunião com uma prece, solicitando ao Senhor Jesus que nos visite, que permaneça conosco, que nos oriente e nos assista. Logo em seguida, lemos uma página do Evangelho, aperta ao acaso, então é lida a página, e à medida que se lê, como eu estou fazendo aqui, vamos analisando aquelas informações que foram transmitidas pelos espíritos que compunham a equipe do Consolador, a equipe do Espírito de Verdade, e que ditaram a Allan Kardec a interpretação dos ensinamentos do Cristo. Portanto, é o pensamento vivo de Nosso Senhor que está incerto naquelas mensagens contidas no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esta reunião pode durar, tendo crianças de 15 até de 20 a 30 minutos, se tiver crianças pequenas junto. Se tiverem só mais ou menos adultos, pode ficar até 1 hora em reunião, se nós quisermos. Podemos ter água sobre a mesa para que ela seja fluidificada e depois, então, da reunião, nós possamos bebê-la. E encerra-se a reunião também com a prece de agradecimento e solicitando ao sublime peregrino que compareça o Cristo esteja conosco no decorrer de toda a semana, a fim de que sejam assistidos
pelo Senhor, possamos executar um programa de trabalho tão necessário e imprescindível à nossa própria evolução. Era esta, meus irmãos e meus amigos, a mensagem que eu queria trazer aos nossos companheiros da Federação Espírita Catarinense neste primeiro contato. É dizer como nós entendemos que deva funcionar uma casa espírita. Agora, quero também transmitir aos nossos irmãos uma informação que eu acho muito importante. O nosso pensamento não quer dizer que nós sejamos o dono da verdade. E tanto isto é verdade, vamos assim dizer, que a própria Federação Espírita Brasileira, pelo seu Conselho Federativo, reunido em Brasília, nos dias 20 e 21 de abril do corrente, decidiu como tema para a próxima regional a adequação da Casa Espírita para o cumprimento das suas finalidades. Então, há necessidade realmente de nós estabelecermos um programa de ação. E esse documento, que eu vou datilografar depois, que ainda está manuscrito, eu vou transmitir aos nossos irmãos, a todas as casas espíritas, não para que vocês adotem, mas para que complementem, para que examinem e façam inserção de mais algumas informações, levante algumas dúvidas, peçam alguns esclarecimentos, sugiram a inclusão de outras medidas que achem que deva ser tarefa da Casa Espírita, a fim de que eu, como presidente da Federação Espírita Catarinense, representando o vosso pensamento, possa comparecer ao Conselho Federativo da Federação Espírita Brasileira, levando o documento Santa Catarina pensa assim. E então vamos examinar os documentos das outras federações e então traçarmos um roteiro comum, para ser seguido, não implantado, mas para ser seguido por aquelas casas espíritas que desejarem uma dessas a federação. Elas devem, de certa forma, cumprir os requisitos mínimos preconizados pela Casa Máter do Espiritismo em Santa Catarina. Eu me coloco à disposição dos nossos irmãos para prestar algum esclarecimento a respeito do assunto que nós tratamos, e para responder quaisquer outras indagações de ordem doutrinária, se estiver ao meu alcance. Temos aqui também conosco o nosso irmão Sotomayor, que há de nos auxiliar no encaminhamento das respostas e das soluções aos problemas eventuais que surjam junto aos nossos irmãos.